Boa noite, agora 19 horas e acho que um minutinho, e como nós combinamos, estamos aqui ao vivo, Casal Sistêmico, né, meu amor? Boa noite. Bom, esta não é a nossa primeira live, mas é a primeira live pelo Ser Sistêmico Instituto. E como nós já temos divulgado, nós usávamos um canal de comunicação para transmitir aqui reflexões e difundir a filosofia sistêmica, que é algo que transformou muito a nossa vida, não é, meu amor? E nós então começamos a fazer essa comunicação toda a partir de um meio de comunicação nas redes sociais, intitulado A Visão Sistêmica. E inclusive é essa visão sistêmica que nós vamos esclarecer hoje aqui também. E de alguns meses para cá nós começamos a nos fortalecer com realmente a formação de uma marca com relação a esse crescimento, né, de podermos expandir essa filosofia para mais pessoas poderem conhecer. E aí já há algumas semanas, e nós começamos a divulgar esses dias, nasceu o Ser Sistêmico Instituto, não é? O nosso propósito sempre foi expandir essa filosofia, expandir no sentido de difundir para mais pessoas, não é? Então nós fizemos o treinamento em constelação familiar, começamos a trabalhar juntos com isso. Para quem não nos conhece, nós nem nos apresentamos. Eu estou Renata De Luca e este é meu marido, Beraldo. E nós temos as nossas profissões, eu como psicóloga, ele como administrador de empresa e consultor de gestão empresarial. E nós um dia olhamos um para o outro e falamos, nossa, por que a gente ainda não está trabalhando junto com essa filosofia que tanto fez sentido pra gente e que mudou a nossa vida? Nós iniciamos então os nossos workshops, depois nasceu um curso que é a Menina dos Olhos, do Beraldo, que é o curso Sucessos na Empresa e na Profissão. Nós já estamos na segunda turma desse curso e já temos a próxima aí mais pra frente, né? Depois desse momento aí da pandemia. Mas enfim, então como eu estava dizendo, mediante tudo isso que foi acontecendo, nós sempre tivemos esse propósito de difundir essa filosofia, que é uma filosofia que faz tanto sentido na nossa vida. São leis naturais, invisíveis, que governam os nossos relacionamentos, e quanto mais nós pudermos compreender essas leis, mais a gente vai poder colocar elas em prática na nossa vida e assim ter uma vida mais leve. E aí nós começamos a perceber que, além de difundir essa filosofia, nós percebemos que nós somos seres sistêmicos, porque nós somos inseridos em sistemas. Olha o nosso sistema familiar. A nossa essência é um ser sistêmico. Exatamente. E aí, então, se a nossa essência é um ser sistêmico, se nós nos relacionamos com as pessoas através desses sistemas, então nasceu o Ser Sistêmico Instituto, ok? E aí, então, o nosso propósito é despertar cada ser humano para ser sistêmico, para essa essência sistêmica que já habita dentro de nós, ok? E aí, então, com toda essa iniciativa e com o nascimento do Ser Sistêmico Instituto, nós nos comprometemos a iniciar e a expandir essa comunicação dessa filosofia, de esclarecer para o maior número de pessoas possível. E aí então a gente vai uma vez por semana, todas as quartas-feiras neste horário, às 19 horas, fazer uma live para esclarecer pontos da filosofia. Então hoje o nosso tema é o que é a visão sistêmica e constelação. Então essas lives semanais de quarta-feira às 19 horas são lives esclarecedoras, de aprofundar um pouco nessa filosofia para as pessoas compreenderem o que é,
e poderem praticar aí um pouquinho no dia a dia. E toda segunda, quarta e sexta, às 16 horas, só eu vou fazer do Ser Sistêmico Instituto, mas como eu sou responsável pelo marketing aqui do Ser Sistêmico, eu vou sempre fazer umas lives de até 15 minutinhos de duração, onde nós vamos passar situações práticas de como colocar no dia a dia, né, algumas reflexões para na prática do dia a dia a gente conseguir viver com a filosofia sistêmica, ok? Então, para a gente já entrar aí mais especificamente no tema, o que é a visão sistêmica e constelação, eu vou passar agora a palavra para o meu querido esposo, para ele entrar aí no tema, e aí a gente segue, e nós pretendemos ficar aqui pouco tempo, não é, meu amor? No máximo uma meia horinha aí, pra gente ser objetivo, e se tiverem dúvidas podem colocar aqui que eu vou olhando e esclarecendo, ok? E vamos lá! Primeiro eu quero falar um oi para minha prima Sheila, tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente. Bom, rapidamente falando então, o que é toda essa filosofia de Bert Helling que está contida dentro do visão sistêmica, que é o conceito que a gente quer levar para as pessoas. Então, para falar sobre visão sistêmica para vocês, eu vou primeiro inverter e falar sobre sistema, que é importante vocês saberem. Por definição, o que é um sistema? É um conjunto de elementos que estão interligados, né? E onde a ação de um elemento vai afetar os demais desse sistema. Então eles estão todos interligados. Quando acontece algo com algum elemento desse sistema, todo o sistema vai sentir. E uma outra característica de um sistema é que o próprio sistema, quando acontece algo com o elemento, ele vai buscar sua autorregulação. Ou seja, ele vai buscar um reequilíbrio, vai buscar se equilibrar novamente, porque ele quer preservar todos os elementos do seu sistema. Então, como a Renata falou, nós somos seres sistêmicos porque nós vivemos em sistemas. Então, o nosso sistema de origem, como exemplo, é o nosso sistema familiar. Papai, mamãe, os irmãos. É o nosso sistema de origem desde quando a gente nasce. Então, Bert Helling, pela visão que eu vou falar para vocês agora, ele identificou que existem algumas leis, algumas forças que atuam dentro desse sistema, né? Para que essas leis atuam no sistema? Justamente para poder regular e reequilibrar o sistema. Então são leis que, igual a lei da gravidade, quer a gente acredite ou não, quer a gente queira ou não, quer a gente aceite ou não, elas vão estar lá atuando. Então, se nós cometemos algo dentro do nosso sistema, esse sistema quer preservar pela integridade de todos os elementos que estão no sistema, ele vai buscar uma forma de compensação daquilo para que o sistema possa se reequilibrar novamente. Então, como um exemplo, se nós fazemos parte de um sistema, se todos estamos dentro de um sistema, todos pertencem a esse sistema. Ninguém pode ser excluído. Então, a partir do momento onde você criou um vínculo, né, e faz parte de um sistema, não tem como tirar mais, não tem como sair. Né? E se a gente exclui essa pessoa do sistema, e essa exclusão não é uma exclusão física, né? Vai para lá, sai daqui, é uma exclusão que a gente diz que vem do coração, por não aceitar as atitudes, por julgar uma pessoa, por dizer que a forma dela viver não é a correta. Então, qualquer tipo de julgamento ou objeção que a gente venha fazer de uma pessoa do sistema é uma exclusão que a gente está fazendo, né? E o sistema não tolera isso. Ele vai buscar uma compensação para que aquela pessoa seja novamente inserida no sistema. Exatamente. Okay? Então, a visão sistêmica é isso. É uma visão que o Bert Helling teve sobre as leis naturais dos relacionamentos que atuam dentro de um sistema, né? Existe um levantamento, mais ou menos, que durante a nossa vida, a gente participa de 32 sistemas. Então, olha a importância de nós conhecermos quais são essas leis e como nós podemos usá-las a nosso favor, para que a gente não venha ter emaranhamento, como a gente diz, quando a gente diz que
aconteceu algo dentro de um sistema ou algo foi violado, gera um emaranhamento, né? Esse emaranhamento nada mais é do que a compensação que o sistema vai trazer para equilibrá-lo novamente, né? Então, todos os sistemas, a base dele são os relacionamentos. Uhum. Se estão todos interconectados, o sistema não se importa muito assim, se sou eu, se é a Renata, quem está no sistema. O que ele importa é que haja uma boa relação entre os elementos do sistema. Que haja o equilíbrio. Que haja o equilíbrio entre eles. E uma outra coisa é que essa compensação que ele vai trazer para equilibrar novamente o sistema, ele não quer saber se é uma coisa boa ou ruim. Uhum. Né? Para ele não importa. O que importa é o que vai fazer com que o sistema entre em equilíbrio novamente, que como o exemplo que eu citei é incluir uma pessoa no sistema. Uhum. Né? Então existem vários exemplos que a gente ao longo desses dias, todas as quartas-feiras, a gente vai trazer vários, que nem a Renata falou hoje à tarde, várias pílulas, né? Uhum. Sobre essa questão sistêmica, sobre família, relacionamento de casal, filhos, enfim, tem uma... Empresas, escola... Os sistemas estão em todos esses lugares, né? É um tema que abrange muitos itens, né? Muitos temas, na verdade. Então, o Bert Helling deixou um legado para nós muito grande sobre essas leis, que são as leis naturais dos relacionamentos, né? Então, se a gente pensar um pouquinho que a gente citou agora, tudo na nossa vida é relacionamento. Uhum. Né? Família, empresa, escola... entidades sociais, tudo onde a gente está inserido, existe um relacionamento. E para a gente poder se relacionar bem, existe essas leis que regulam para que esse sistema fique saudável, né? E possa fluir, possa deixar todo mundo bem, feliz, em harmonia, enfim, evitando que muitos problemas de relacionamento, que muito desentendimento aconteçam. Uhum. Tá bom? Eu acho que seria isso, né, amor? Sim. Sobre uma visão, que é visão sistêmica, né? Então vamos só resumir rapidinho. Acho que a gente podia só lembrar das 3 leis que fazem parte dessa filosofia, okay, para dar uma abrangidinha um pouco maior. Perfeito. Então vamos fazer um resuminho. Visão sistêmica é a visão que Bert Helling teve sobre as leis que atuam nos relacionamentos dentro de um sistema. Uhum. Né? É isso. E as leis, elas são 3 leis que têm uma abrangência muito grande. Né? Uhum. A primeira lei é a lei do pertencimento, que eu já falei para vocês. Todos que estão vinculados no sistema pertencem ao sistema. Fazem parte por direito nesse sistema. Uhum. Ninguém desse sistema pode excluir essa pessoa do sistema. Uhum. Ok? Se excluir, vai dar problema. A consequência vai vir com essa regulação que o sistema vai fazer, e aí ele não vai se importar com quem, se é bom, se é ruim. Ele vai fazer algo para que esse sistema volte a se reequilibrar. E depois que eu falar das 3 vezes, eu vou falar de uma coisa muito importante sobre isso. Sobre essa compensação que ele faz. Uhum. Uma segunda lei, que é uma lei tão importante quanto, é a lei da ordem. Né? Quem chegou primeiro num sistema, chegou primeiro. Uhum. E ponto. E ponto. E o ponto é o ponto mais importante Como disso. dizem os nossos queridos professores, Décio Wilma, do IDESV. E o ponto é o mais importante. O que significa isso? É a data de nascimento. Quem nasceu primeiro, nasceu primeiro. Veio antes, então tem precedência sobre quem veio depois. E se a gente tenta pular essa hierarquia, essa ordem, se a gente não dá atenção a essa ordem, faz coisas que atingem as pessoas que vieram antes, também dá problema. Uhum. Né? Então nós devemos respeitar muito os nossos antepassados. Vários dogmas já falam sobre isso, né? Sobre respeitar os antepassados. E a terceira lei, que é para complementar, é sobre um relacionamento entre pares. Por exemplo, entre o casal, é óbvio que eu e a Renata pertencemos, mas aqui não existe ordem. Né? Por mais que eu seja um pouquinho só mais velho que ela, não existe ordem. O que existe aqui é a terceira lei, que se chama equilíbrio entre o dar e o receber. Né?
É como eu dou algo para ela, como ela recebe esse algo e como ela me dá algo e como eu recebo esse algo. Né? Isso é bastante abrangente, a gente não vai entrar nisso hoje. No outro dia nós vamos entrar em cada lei para falar um pouquinho dela, mas aqui é equilíbrio. Então, da mesma forma que entre o casal tem o equilíbrio entre o dar e o receber, numa empresa entre sócios, entre diretores, entre gerentes, né? Também há o equilíbrio. Então essa lei precisa ser ter muito carinho com ela, uma atenção muito grande, que dentro da empresa ela é a principal lei que atua. Né? E uma coisa que eu falei que é importante que eu diga para vocês sobre as 3 leis e a compensação, que muitas vezes a compensação não é para quem violou a lei. A compensação vai ficar para um indivíduo que veio depois no sistema. Olha que sacanagem. Se eu faço algo, se eu faço algo que emaranhei no meu sistema, se eu não sofrer essa compensação, um filho meu, um sobrinho, alguém que venha depois, vai pagar o pato. Vai ser ele o responsável por pagar a conta. Entrar nessa compensação para equilibrar novamente o sistema. Então, eu acho que nós, pais, nós não queremos isso para as futuras gerações. Para quem vem depois, né? Então nós podemos quebrar isso agora, que é a nossa missão de levar... Por isso, despertar o ser sistêmico que somos, porque a partir do momento que nós despertamos este ser, que nós nos alinhamos com essas leis, com essa compreensão e vivenciamos isso na nossa prática, nós vamos estar não arrumando emaranhamento para deixar para alguém pagar a conta depois. E além de não arrumar novos emaranhamentos, a gente pode conseguir se desemaranhar dos que nós já pudemos ter feito, né? Sim. E aí, a partir do momento que a gente se desemaranha, né, desata os nós que a gente tinha se emaranhado por ter violado uma dessas leis, aí a gente não vai deixar a conta para uma futura geração pagar. E mais, nós podemos ser a futura geração que está pagando por algo. Né? Isso é muito comum. Nós podemos ser o que veio depois, que está emaranhado com algo dos nossos pais, dos nossos avós. Então nós estamos passando por coisas hoje que vêm lá de trás. Né? E isso tudo é inconsciente. Todas as leis atuam com compensações e dinâmicas nos nossos relacionamentos, tudo no inconsciente. A gente não tem clareza disso. Mas quantas vezes a gente não vê as pessoas falarem assim, eu não sei porque que isso acontece, sempre acontece isso comigo, eu não consigo deixar de fazer isso, eu falo que vou parar de fazer e não consigo. Né? Então todos esses porquês de coisas que a gente não entende, podem ser que sejam emaranhamentos que nós estamos pegando para nós, para compensar algo que veio. Gerações anteriores. E via de regra, gente, todo mundo tem emaranhamento. Todo mundo. Todo mundo tem. Com papai, mamãe, com o irmão mais velho. Então, essa... Com parceiros anteriores. Vocês tendo essa visão sistêmica, né? Sabendo como essas leis atuam dentro do sistema, vocês vão ter a oportunidade de equilibrar isso. Vocês vão ter a oportunidade de cessar, né, a continuidade dessa compensação ou das dinâmicas e evitar novos emaranhamentos. Exatamente. Né? Eu digo sempre assim, isso é igual à lei de trânsito. Né? Se você está dirigindo e desconhece a lei de trânsito, você vai ver uma placa de velocidade de 60 km por hora, não vai entender o que ela significa e vai passar a 80 km por hora. Você violou uma lei, mas não sabe. Né? E no final do mês, depois de um tempo, a conta vai chegar. Né? A conta chega para você pagar. Não adianta você falar, não, eu não sabia, não tenho carta, enfim, a conta vai chegar. E ao passo que se você sabe da lei de trânsito, se você vê uma placa lá de 60 km por hora, você aí conscientemente já começa a pensar, bom, eu sei o que significa essa placa. Se eu passar acima de 60, eu vou assumir a responsabilidade por isso. Eu sei o que eu estou fazendo. Não tem como você negar. E como diz os nossos professores também, quando a gente vê uma coisa sistêmica, não tem como desver mais. Né? Então eu sei que aquela placa é 60 km por hora. Então eu posso escolher se eu vou ficar dentro dos 60 km ou se eu vou passar. Se eu passar, eu sei que eu vou receber a conta.
Então, a partir do momento que você tem a visão sistêmica dos relacionamentos, dentro dos sistemas, você consegue ter na mão a oportunidade de escolher. Não é fácil, dói muitas vezes, Sim. dói muito em muitas situações, né? Mas é uma dor que liberta. Esse que é o mais bonito de tudo. É um sentimento pesado de culpa de algumas coisas, né, que a gente vai explicar ao longo do tempo, mas é uma dor que liberta, né? Sendo que ficar na inocência, não querendo isso, é uma coisa que aprisiona a gente. Não sei se vocês me entendem, mas com certeza com o tempo vocês vão entender. Então, espero que tenha ficado claro para vocês. O nosso intuito hoje é esclarecer o que é a visão sistêmica. E agora esclarecer o porquê, o nome, constelação, para depois a gente falar. Perfeito. Então, só para finalizar o meu ainda, para a Renata poder entrar no assunto dela, o Bert Hellinger, em mãos dessa filosofia toda, com as várias formações que ele tem e treinamentos que ele fez de terapia transacional, grupo familiar, análise transacional, enfim, ele tem um monte de psicanálise, né? Ele começou a utilizar essa filosofia dentro dos atendimentos terapêuticos dele. E ele começou a ver que tinha muito sucesso nos resultados, né? Então, até com base em outras terapias, ele criou uma ferramenta para que a gente pudesse entender aonde do sistema que foi violada a lei. Uhum. E qual lei foi violada, né? E isso é muito importante. Então, a partir do momento que você sabe as leis, tudo bem, eu estou emaranhado. Mas aonde? O que aconteceu? Quando? Com quem? Ele criou uma ferramenta onde mostra isso pra gente. Né? Que é o que a Renata vai falar agora. O que é essa ferramenta que, a partir dos princípios das leis que governam os relacionamentos, nos dão uma direção de qual é a solução para a gente resolver aquela compensação, aquela dinâmica, ou seja, o emaranhamento que nós estamos por conta de algo que já foi, né, ou por conta de algo que nós mesmos violamos dentro de um sistema nas nossas relações, seja empresa, seja família, em qualquer sistema que a gente venha a estar vinculado, né? Então a Renata vai falar para vocês agora o que é essa ferramenta. Ok. E o nome, na verdade, constelação, é um nome em alemão que para a tradução para o inglês ficou constellate e aí em português ficou constelação, mas não tem nada a ver com constelação de estrelas, de nada disso, ok? Foi uma tradução para o inglês que acabou porque ele fala de representação do sistema familiar, porque o nome em alemão, o significado realmente seria representação do sistema familiar. Só que quando traduziu para o inglês, a representação acabou sendo constellate. E aí para o português veio constelação. Então acho que é legal também nós desmistificarmos essa questão do nome, constelação sistêmica familiar, tá? É representação do sistema familiar. E por que representação? Deixa eu pegar um negócio aqui para mostrar para vocês. Posso complementar algo aqui? Pode. O nome alemão, ele, como em muitas línguas, ele é um termo grande, um termo só que significa tudo isso, né? E tem tem a família e tem sistema e tem uma palavrinha no final que ela significa em alemão ordem, representar algo, né? Que como a Renata falou, na tradução para o inglês, essa palavrinha virou constellate, que como veio do alemão para o inglês, do inglês para o português, ficou constelação sistêmica familiar. Então, como a Renata falou, não tem nada de místico. Não adianta pedir mapa astral, ler a mão, não tem nada disso. Vamos substituir essa palavra constelação na nossa cabeça por representação do sistema familiar. Sistema familiar, vocês já sabem o que significa. É um sistema onde a família está inserida nele. Então, é uma ferramenta onde mostra a representação do sistema e aonde, como a gente falou, onde foi violada a lei e qual lei foi violada dentro da família. Tá bom?
Exatamente. E aí, então, o que eu fui pegar aqui, olha só, meu saquinho, uma cliente minha de constelação individual que fez, que eu inclusive amei esse saquinho aqui, onde eu guardo os meus bonequinhos, que são os bonequinhos do Playmobil. Quem é da nossa geração aqui, dos 40 pra cima, vai lembrar, olha só, do bonequinho do Playmobil. E aí, então, por que eu fui ali pegar os meus bonequinhos, né? Onde eu faço as constelações individuais. Porque a constelação, então, quando a gente fala, você já constelou, você vai constelar. O que é constelar? Constelar é a ferramenta, é colocar a ferramenta em prática. Então então tem essa filosofia, que ele descobriu essas leis naturais que atuam nos nossos relacionamentos. E quando a gente emaranha, é quando a gente violou uma dessas leis, e aí a gente tem uma consequência. E aí, como nós deixamos claro aqui, que não necessariamente nós é que vamos receber essa consequência, às vezes a gente deixa uma consequência para uma geração futura, mas nós também já podemos estar sendo consequência dos anteriores, então tá todo mundo emaranhado. E aí, então, se a constelação significa a representação do sistema familiar, como que funciona essa ferramenta, então, na prática? A gente vai, essa ferramenta ela pode acontecer ou individualmente ou em grupo, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês no individual, que é a mesma coisa do em grupo. Então, uma pessoa, ela vai trazer o seu tema para a sessão. Cansei. Só um minutinho, amor. Ela vai trazer o seu tema para a sessão, ok? Então, tem que ser um tema objetivo, um tema concreto, atual. Não é assim, porque é representação do sistema familiar, que a gente vai lá no passado. Ai, o que aconteceu lá com a minha mãe, com meu pai, com meu avô, com meu tio, sei lá eu o quê. Então, mas assim, é legal a gente realmente poder falar sobre tema. Mas aí, só para esclarecer, a pessoa vai trazer o tema. E aí, a partir desse tema, a gente vai então pegar representantes que vão representar as pessoas deste sistema familiar, para a gente conseguir identificar aonde que houve o emaranhamento, para a gente poder desatar esse nó e a pessoa poder fluir, ok? Então aqui, olha só, a gente tem, então coloca lá, vamos supor, a pessoa que tá, põe mais pra cima, amor, isso, a pessoa que trouxe o tema, e aí de acordo com o tema que ela trouxe, de repente a gente vai colocar lá a mãe, ou vai colocar os pais, olha, a mãe e o pai, enfim. Aqui no individual, eu e o cliente, a gente vai sentir o campo de cada representante e o nosso corpo, ele nos traz informações. E a partir dessas informações de como o nosso corpo fica quando a gente entra no lugar de cada um desses representantes, é que a gente vai conseguindo perceber o que aonde que tá esse emaranhamento. Quando é em grupo que a gente utiliza essa ferramenta, que eu e o Beraldo fazemos workshops, onde a gente faz um curso para explicar toda essa filosofia, e aí a gente faz as constelações, esses representantes, eles são pessoas. E aí, ok, amor, não vou mais deixar você com o braço doendo. E aí, para nós irmos finalizando, então, essa live, nós utilizamos, então, nos grupos, pessoas para representar as pessoas do sistema familiar de quem tá levando um tema para ser trabalhado. E aí que entra algo muito interessante, que é o seguinte, eu costumo dizer, né, que quando a gente coloca lá um representante, a pessoa fala assim, mas e aí? Coloca lá o representante e o que acontece, né? O que acontece é o seguinte, nós somos uma antena, nós somos energia e nós somos uma antena, ok? Então, a partir do momento que eu coloco uma pessoa para representar uma outra pessoa de um sistema familiar, se esse representante, ele tá livre de julgamento, ele tá sem medo, sem intenção de ajudar, ele tá ali, então, como uma folha de papel em branco, que eu costumo dizer, né? Ele vai estar ali como uma folha de papel em branco com a antena dele ligada, porque a nossa antena, ela não desliga, ela fica ligada o tempo todo.
Então, a partir do momento que eu entro ali naquele campo para representar uma determinada pessoa, a minha antena, ela vai se conectar com a antena dessa pessoa que eu estou representando. E aí, quando essas duas antenas conversam, eu capto então desta pessoa que eu estou representando informações do seu inconsciente. O Bert, ele inclusive fala que são informações da alma, né, da pessoa. E aí, o que aparece neste campo, porque é muito comum pessoas que vão em constelação falam assim, olha, o campo não mente e tal, ó, vamos entrar no campo, sai do campo, campo, né? O que é essa questão de campo? Então, é um campo que é intitulado e que é cientificamente comprovado como campo morfogenético, tá? Então, quem evidenciou isso cientificamente foi um biólogo chamado Rupert Sheldrake, onde ele esclareceu e comprovou que nós temos um campo de informação energético, ok? E o nosso inconsciente, ele trabalha com esse campo de informação, que é um campo de informação onde estão todas as nossas informações e as informações do nosso sistema. Por isso que somos seres sistêmicos, ok? Então, se tá a informação do sistema, se nesse sistema teve uma violação e ele está agindo para reequilibrar o sistema, o nosso campo capta isso. E se nós somos uma pessoa que está sendo tomada, né, dentro desse sistema para reequilibrar o sistema, essa informação está no sistema e está em mim. Então, a partir do momento que alguém vem ali me representar ou representar alguém do meu sistema familiar, a antena dessa pessoa vai estar ligada para captar isso. E aí o nosso corpo é um canal de comunicação dessa antena. Como que ele é um canal de comunicação dessa antena? Você vai entrar para representar alguém, você entrou lá, né? Ficou livre de julgamento, de medo, de intenção, tal. De repente, te dá uma vontade. Você não consegue segurar um choro. Não consegue. A pessoa começa a chorar, 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 chorar. E a hora que termina a constelação, ela fala assim, mas aquele choro não era meu. O que aconteceu? Não era mesmo. Porque a antena da pessoa se conectou com a antena de quem ela estava representando. E se tinha lá um choro, o que está mais evidente, tá? No campo de informação desta pessoa em relação ao emaranhamento que está no sistema e ao que precisa ser equilibrado dentro do sistema, é o que o representante vai captar com a antena dele. Eu acho que... E aí, como o corpo, só concluindo, amores, como o corpo é esse canal de comunicação, isso vai aparecer ali. E a partir de cada representante que vai trazendo essa comunicação, a gente, enquanto constelador, vai observando e vai podendo perceber qual é a lei que foi violada. E aí nós vamos fazer interferências para que isso possa se dissolver e aí então o cliente poder virar uma chavinha dentro dele com relação a isso e poder se libertar e libertar as outras pessoas do sistema que estavam neste emaranhamento. Então, assim, em linhas gerais, acho que deu para dar uma esclarecida bem legal. Que cabe falar um dia, pegar um dia para falar sobre isso, né? Mas porque é um assunto bem isso dinâmico, é o que é a constelação, é a ferramenta, como que ela funciona. Então, gente, finalizando, já tá dando a nossa meia hora. Só quero acrescentar algo. É uma coisa importante para dizer. Dentro de um sistema, não são só as pessoas vivas, tá? Ah, sim. Porque um sistema, ele vem desde os nossos ancestrais. Então, como eu falei para vocês que ninguém pode ser excluído de um sistema, isso vale também para as pessoas que já não estão mais aqui, para as que já morreram, né? Então, se a gente tem algo com uma pessoa que já morreu, de crítica, de julgamento, de exclusão dela da família por alguma coisa, não é porque ela morreu que acabou o emaranhamento. Né? Enquanto não tiver alguém, algum ascendente ali, descendente, que vai equilibrar, que vai colocar em ordem o que foi rompido, vai continuar. Exatamente. Então pode ser gerações por gerações, tá?
Bom, então a gente vai esclarecendo, a cada quarta-feira nós vamos trazendo mais informações a respeito dessa filosofia maravilhosa. Inclusive a gente quer deixar aberto aqui, caso você tenha dúvida e que seja um tema de repente que você gostaria que nós falássemos, mande pra gente uma mensagem, manda um direct, coloca nos comentários de algum post nosso, né? Então traz aí pra gente o que você quer saber, que a gente tá aqui super de coração aberto para poder esclarecer, ok? Ou alguma dúvida de hoje, né? Sim, alguma dúvida de hoje também. Sobre o que foi falado Exatamente. hoje, nós estamos aqui à disposição de vocês para esclarecer. Exatamente. E aí, então, para quarta-feira da semana que vem, às 19 horas, nós ainda não temos tema. Até lá, quem sabe a gente recebe algo. Caso a gente não receba nada, nós vamos ver aqui um tema para poder aprofundar aqui nessa meia hora. Mas com certeza vai ser uma sequência. Mas vai ser uma sequência que foi falado aqui hoje. Pra gente ir esclarecendo cada vez mais essa filosofia de uma forma, de um bate-papo assim gostoso, onde a gente possa estar com você, ok? E vale a pena, gente. Nós nos intitulamos um casal sistêmico. Exatamente. Né? Porque não é que deixou de ter problemas, não é que deixou de ter desafios, né? Em todo o sistema, inclusive, que ela tem o dela, eu tenho o meu, a gente vai falar sobre isso depois, o sistema do casal, mas a gente tem os mesmos desafios. Só que a forma com que a gente lida com isso é de uma forma muito mais leve. Com certeza. Né? É com um entendimento muito diferente e até com brincadeiras. Tá acontecendo isso, né? Em função tipo assim, olha, lá tem uma placa de 60 km por hora, você tá vendo? Tá vendo que tem uma câmera ali? Então fica muito gostoso, né? Exatamente. Ser um casal sistêmico. Né? Isso mesmo. E somos, então, um casal sistêmico e convidamos vocês cada vez mais para escolher ser sistêmico. Então a nossa hashtag é escolho ser sistêmico. Nós escolhemos. E você? Vem com a gente, gente. Vem entrar nesse universo que é a nossa essência, que é ser sistêmico, ok? Então por hoje é isso, a gente finaliza deixando um grande beijo no coração de vocês e nos vemos de novo na quarta-feira da semana que vem, às 19 horas. Espero que tenha sido útil para vocês, que tenha trazido algum esclarecimento e qualquer dúvida mandem mesmo pra gente que a gente responde e um beijo, obrigado, bom resto de semana, até a semana que vem. Tchau, tchau. E com a gente. Renata na sexta-feira, 4 horas da tarde. Despertar do ser sistêmico, Despertar do ok? ser sistêmico. Reflexão rápida aí de uma pausa para o café, onde a gente vai trazer questões práticas do dia a dia pra gente exercitar o ser sistêmico que somos. No jargão que existe por aí, vão ser doses homeopáticas sobre como ser sistêmico. No dia a dia, ok? Um abraço, gente. Tchau. Beijo, até. Até mais. Tchau, tchau.